Muito bem, tudo bem, pessoal? Continuando a parte 2 do vídeo. Então, as cidades-estados cresceram, se tornaram muito inchadas e eles obrigaram essas pessoas a saírem em novas aventuras. E aí, normalmente, os indivíduos se organizavam em torno de um chefe e saíam pela região do Mediterrâneo, tá? Essa região do Mediterrâneo que a gente conhece como a parte da Grécia, tá? Aqui eu vou trazer para vocês no mapa, tá? É a parte que fala da Grécia. Então, olha, perceba, a Grécia é muita ilha, nessa parte toda aqui, né? Então, eles vão começar a sair, expandir, não vão ficar num único lugar, né? Atenas, e nessa regiãozinha é que vai ficar a região de Esparta, tá? Quando o professor falou a região do Peloponeso, é nessa região aqui, ó, tá? Mentira, eu falei que era em Atenas, né? Não é, é nessa parte do Peloponeso. No vídeo 1 está falando que é em Atenas, mas não, é na região de Esparta, tá? É a região da cidade que se preparou. Esparta, dominada pelos dórios, e Atenas, dominada pelos jônios e os eólios, ok? Então, assim, forçaram eles a sair com o líder em busca de novas terras, em busca de novas oportunidades. A vantagem é que essas terras novas que foram ocupadas, elas precisavam comercializar e negociar mercadorias com outras cidades que já existiam. E aí, nessa necessidade, é que nós vamos ter o surgimento da moeda. Então, vocês marcam lá na apostila de vocês, normalmente até instalarem, tá? E depois, vocês marcam também a parte assim, além de uma cultura estabelecida, que ela era igual, havia necessidade do comércio vendendo produtos como cereais, cerâmica, que aumentou o comércio e gerou a necessidade do uso de moeda. Depois tem uma atividadezinha para vocês fazerem, que é uma palavrinha cruzada, tá? E a gente vai entrar agora na cidade realmente de Atenas, né? Atenas, se você quisesse estar na crista da onda naquela época, você tinha que estar em Atenas. Atenas era tudo, era um progresso, era a cidade. Qual é a cidade mais importante do Brasil hoje? Se julgarmos como cidade econômica, seria São Paulo, né? Se julgarmos como cidade turística, pode ser Foz do Iguaçu, pode ser as regiões das cidades lá do Nordeste, pode ser Rio de Janeiro, né? Mas a importância financeira é São Paulo. E para eles, financeira, política, cultural, religiosa, tudo que você englobar, tudo era Atenas, tá? Mas lembrando, Atenas não era a capital. Atenas era uma cidade, cidade e estado, com suas autonomias e com suas regras. Assim como Esparta era sua cidade-estado e outras cidades na Grécia que também se destacaram muito, tá? Assim, Atenas era uma cidade que se formou na região da Península Balcânica. Olha lá que o professor tinha falado para vocês. Península Balcânica, nessa regiãozinha aqui, ó, uma península. A Grécia inteira é uma península, mas especificamente em Atenas, ela é uma outra península, né? Uma cidade hoje muito grande. Olha o tamanho que é a cidade de Atenas hoje, tá? Então assim, olha a parte mais alta aqui, ó. Provavelmente, quem que é essa parte mais alta aqui? O Monte Olimpo, tá? Aqui tá o monumento, tá? Essa é a parte mais alta. E é ali que eles usavam como parte de defesa, ok? Então, vocês podem explorar mais isso lá no Mapas, no Google Mapas de vocês, tá? Aí vocês têm mais opções. Bom, no auge do seu desenvolvimento, ocupou quase toda uma península da Ática. Foi uma das únicas cidades a não ser ocupada pelos dórios, tá? Em seu território predominavam os eólios e os jônios. Dórios que deu origem aos espartanos, ok? Ah, professor, mas o senhor falou que na época os espartanos se dedicavam mais ao exército e ateniense não. Os atenienses não era assim, prioridade, colocar número 1 a parte que é só para o exército. Existia essa prioridade, mas não estava no topo da cadeia, tá? Ela estava mais abaixo. A prioridade principal era a política. A pessoa ia para a escola, ia para os estudos, aprender a oratória. E é lógico, né, as regras e as leis que estavam sempre regentes. Para as pessoas voltarem e se dedicar à política, ela tinha que cumprir os serviços militares, que eram obrigatórios a todos os meninos que existiam naquela época, tá? Então eles iam cumprir os seus deveres militares, se tivesse batalha, ia para a batalha,
e aos 42 anos de idade, quando isso tudo estava complementado, eles retornavam para ser cidadãos normal. E geralmente eles se tornavam senadores. Talvez é por isso e por essa regra que no Brasil hoje nós temos a idade mínima para ser senador, que é 42 anos de idade. Muito bem. Atenas se desenvolveu ao redor da Acrópole e da Ágora, local que se davam os acontecimentos políticos, comerciais e religiosos. Tá bom? Ao redor dessas áreas centrais foram se constituindo núcleos onde viviam os habitantes da cidade. O solo da região ele era muito pouco fértil, aquilo que eu voltei a falar para vocês, não tinha fertilidade. E o pouco de fertilidade que tinha naquela época estava nas partes mais altas, nas colinas, e lá se plantava a oliveira, se plantava a videira, que por sua vez fazia os azeites e os vinhos, que isso enriqueceu muito esse povo naquela época, vendendo para os fenícios, vendendo para os persas, vendendo para os africanos, vendendo para a sociedade que estava crescendo, que já era Roma, naquele processo todo. Então eles negociavam muito essa questão. O professor não vai pedir essa pesquisa, tá? Vamos deixar para trás essa pesquisa. Em Atenas, eles viveram 4 grandes regimes políticos: monarquia, aristocracia, e também nós vamos falar de democracia, e também nós vamos falar de tirania, que são os impérios, tá? Então esses 4 sistemas vão pairar sobre a cidade de Atenas. Na monarquia, ou seja, havia um rei, havia a pessoa que comandava. Ele era o maior proprietário de terras, então ele tinha mais poderes e tudo mais. Com o tempo, essas terras foram sendo subdivididas com seus herdeiros, e esses herdeiros as dividiram novamente. E aí surge os aristocratas, pequenos donos de terras que tinham importância financeira. Então, esse grupo que mandava na cidade. Bom, a decisão tomada por eles, no entanto, nem sempre foi beneficiada para a população mais humilde. Quando se fala em população, vamos para a pirâmide etária. Quem estava no topo, na metade, no intermediário e na base da pirâmide. Então, nós vamos ter aqui os eupátridas, vai sublinhando aí na apostila, eupátridas, demiurgos. Os eupátridas eram os descendentes lá dos primeiros que vieram, os indo-europeus, os jônios, tá? Essas pessoas tinham laços familiares lá daquela época, então se julgava os mais importantes, estava no topo da cadeia. Demiurgos, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Depois tinham os metecos, que eram os estrangeiros, que podiam viver na cidade, mas não podiam tomar decisão nenhuma. E por último, nós temos escravos. Essa palavra escravo, vocês podem estar se perguntando, professor, eles saíam capturar escravos? A maneira de você se tornar um escravo naquela época tinha 2. Ou você era capturado em guerra, que aí você se tornava um escravo, ou como você vivesse na cidade e não pagasse alguma dívida. Ah, estou devendo para o fulano de tal lá 50 ovelhas ou 10 ovelhas, não consegui pagar. Eu vou me tornar escravo dessa pessoa que eu estou devendo. Quanto tempo, professor? Para a vida inteira? Não. Até ele julgar ser pago essa dívida. Podia ser 1 ano, podia ser 6 meses, podia ser 1 mês, podia ser uma semana, poderia ser 2 anos. Eu ia determinar o valor que essa mercadoria valeria para mim, então essa pessoa se tornaria escravo assim. Hoje não, nós vamos estudar mais à frente lá no capítulo, no 7º ano, a questão da escravização promovida pelos portugueses na época da colonização da América, porque eles precisavam de mão de obra para trabalho. Primeiro colonizaram o Brasil, né, a América do Sul toda, usaram o índio como escravo, depois acharam mais conveniente usar o escravo africano, que tinha conhecimento do que era o trabalho e tudo mais, né? O índio não sabia o que era trabalho. Para ele, o dia dele não tinha horário, não tinha momento, tudo ele vivia aquele momento, tá? Ele não estocava, não tinha nenhum tipo de pretensão de acumular mercadoria. Já o europeu vem de uma linhagem de acúmulo de capitais e tudo mais, então ele pensa diferente. O africano sabia o que era trabalhar, então ele vai ser usado como escravo. Mas aqui na Grécia, escravo, 2 maneiras, apenas 2 maneiras, tá? Ou por dívida ou por captura em batalha. Geralmente na batalha se lutava até a morte, porque ele sabia que se perdesse era uma vida escrava. E aí sim, como escravo de batalha, era eternamente, tá? Ia lutar, ia trabalhar, ia ser escravo deles eternamente. Por isso que era importante também para eles quando aconteciam as batalhas. E poderia ser batalha entre cidade e estado contra cidade e estado, tá?
Não era uma regra ser só controlar os persas contra os fenícios e contra os africanos. Tá? Entre as cidades haviam também lutas que aconteciam. Vai haver a necessidade de você fazer a leitura dessa interpretação do documento aqui e depois responder as perguntinhas A, B, C e D, que está relacionado ao conteúdo. Tiver dúvida em relação a isso, manda mensagem para o professor no WhatsApp que eu respondo, tá ok? Muito obrigado. Continuando aqui a finalizando essa aula, a gente vai ter por volta lá do século 6 a.C., iniciou-se uma crise naquela região de Atenas. E os pequenos agricultores e artesãos, aqueles que estavam descontentes dos aristocratas, excluídos também da política, começaram a exigir mudanças que pudessem melhorar o seu modo de vida. E assim iniciou-se um processo que levaria à criação da democracia. Tá? E governo do povo, né? Em 500, né? Demo, que significa povo, e kratos, que significa poder. Poder no povo, ok? Em 594 veio ao poder um cara chamado Salom. Ele buscou facilitar ou conciliar os interesses desses grupos e acalmar a crise que se tornava em Atenas. Uma das grandes mudanças que ele propôs foi o fim da escravidão por dívidas. Tá devendo? Não vai ser mais escravo. Olha que maravilha, né? Será que isso não incentivou os caras a ficar devendo mais ainda? Provavelmente. Então, assim, e principal motivo da revolta das pessoas mais pobres. Por quê? Porque o mais pobre não conseguia pagar suas contas. Então, com certeza, era ele que se tornava mais vezes escravo do que um rico se tornar escravo. E ele determinou ainda que a população de Atenas deveria ser dividida de acordo com sua renda e não mais por seu nascimento. Olha só, cara. Esses caras aqui, ó, eles tinham uma origem dos primeiros descendentes. Então, eles estavam sempre na crista da onda. Estavam sempre no topo da cadeia. Eles tinham privilégios, provavelmente por ser os herdeiros. Agora, com esse novo líder aí, acabou esse negócio. Agora, quem se esforçar, quem tiver dinheiro, quem trabalhar, vai ser recompensado pela cadeia hierárquica dessa maneira, ok? Essas mudanças propostas por Solon, no entanto, não agradaram quem? Os eupátridas, aqueles que eram os proprietários de terra, os primeiros descendentes lá, que viram o poder político deles diminuir. Por esse motivo, o período que se seguiu ao governo de Salom foi muito conturbado em Atenas. Tá? E em 508 a.C., em meio a uma revolta popular, Clístenes chegou ao poder, um outro da democracia. Chegou ao poder. Durante seu governo, a política passou a funcionar da seguinte forma: a população ateniense foi dividida em 10 tribos ou demos. E a gente vai explicar isso na próxima aula, que é bem extenso, a parte que fala como que funcionava essa democracia, quem votava, quem não votava, quem decidia, quem não decidia, quem eram as pessoas mais importantes, quem não era mais importante. E nós vamos falar também de como as pessoas não eram excluídas da sociedade, o chamado ostracismo, tá? Ser banido daquela comunidade porque você não podia. Vamos falar também das mulheres, tá? Vamos falar da questão da importância que ela tinha, e a gente vai falar também especial de Esparta, dos guerreiros, dos caras que eram, né, o sangue nos olhos lá. Aí tem o filme Esparta 300, né, que conta um pouquinho dessas aventuras. Esse filme conta uma trajetória do rei Leônidas, né, que lutou com seus 300 melhores guerreiros contra todo o exército de Xerxes, um imperador pérsio, ok? Eu fico por aqui. Agradeço a participação de todos, estou com muita saudade de todos, logo logo a gente vai voltar a se encontrar novamente, vamos poder debater em sala de aula, o professor vai poder brincar, poder explicar ao mesmo tempo, tudo isso junto com a participação de vocês, tá, meus aluninhos? Não esqueçam de fazer aqueles 2 exercícios que eu pedi e até a próxima aula, tá ok? Essa aula vocês vão receber ela provavelmente segunda-feira e a próxima aula eu quero estar disponível já quarta-feira para vocês. Muito obrigado.